Olá, irmãos! Estamos aqui mais uma vez, ainda assim em vídeo, sem podermos nos encontrar presencialmente, mas não deixe de clamar ao Senhor, pedindo para que possamos ser restaurados ao culto público juntos o mais breve possível. Enquanto isso não chega, aqui na providência do Senhor, nós estamos assim. Pelo menos temos acesso a tecnologias e a palavra de Deus e podemos ouvir a mensagem. Então eu queria te convidar para abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos dar continuidade, Mateus 12. Hoje vamos lidar com apenas 3 versículos. Mateus 12, de 43 a 45. Mateus 12, a partir do verso 43. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida, ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que abençoe esse tempo juntos. Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos. Pedimos que, ao refletirmos sobre a Tua palavra, sobre o Evangelho de Mateus, o Senhor trate nossos corações, o Senhor nos abençoe e o Senhor nos ajude a crescer. Em nome de Jesus. Amém. O Hotel Torre Palace, no setor hoteleiro norte aqui de Brasília, era um dos mais tradicionais da cidade. Um hotel bastante antigo e bem cuidado, bonito, elegante. Ele tinha no seu último andar um famoso restaurante árabe aqui em Brasília. Ele tinha uma vista maravilhosa, pegando toda a esplanada, tanto para o lado do Congresso Nacional quanto para o lado da torre. Você podia ver a cidade todinha lá de cima. Infelizmente, por questões diversas, o hotel acabou precisando fechar as portas no início de 2013. E aquele prédio, 14 andares, ficou ali, abandonado no setor hoteleiro norte. Um prédio abandonado não fica abandonado muito tempo. Logo ele começou a ser ocupado. Mas antes disso ele começou a ser objeto de vandalismo. Pichações, vidros quebrados, depredação. O que podia ser roubado foi roubado. Só que logo o ambiente começou a ser habitado. O local foi se tornando um ponto de usuários de drogas. Primeiro só um ponto de uso, logo um ponto de moradores que estavam ali numa situação complicada, perigosa, vulnerável. Muitas pessoas começaram a viver ali naquele ambiente daquele hotel abandonado. Casais, mulheres engravidando, crianças nascendo naquelas condições terríveis de perigo, de higiene, de drogas. Um caos, um caos. Chegou um ponto em que as autoridades locais resolveram intervir, tinha se tornado até mesmo uma questão de saúde pública, com água parada e muitos outros problemas. E a ideia era entrar no ambiente, tirar aquelas pessoas, conversar com elas, levá-las para outras situações, mas a coisa não andou pacificamente, não. Foi bem complicado. Chegou um ponto que foi necessário que a Polícia Militar entrasse em ação. Os relatos divergem um pouco, você encontra por aí, mas tem notícias de pessoas dessas que estavam morando no hotel lá de cima, 14 andares, jogando enormes blocos de concreto para tentar atingir os policiais, atingir as autoridades. E foi aquela confusão, barricadas nas escadas, helicópteros trazendo policiais de cima, balas de borracha, crianças apavoradas, mulheres grávidas. Foi uma confusão. Isso foi ali em 2016, quando conseguiram desocupar o ambiente. Depois as autoridades lá no térreo levantaram paredes de concreto para impedir novas entradas e assim por diante, e o prédio ficou vazio. 2 anos depois, como o prédio continuou vazio, o que você acha que começou a acontecer? As pessoas começaram a voltar. Relatos de pessoas escalando as partes de concreto, dando jeito, quebrando, buscando acessos alternativos e logo já estava de novo aquele ambiente abandonado, sendo alvo de depredação e coisas ruins. Hoje, Jesus Cristo, no texto de Mateus 12, vai mostrar pra gente algo parecido. O que acontece quando pessoas ficam como edificações abandonadas?
Mas ainda que seja um abandono de ninguém morar, mas está bonitinho, varrido, enfeitado, limpinho. Jesus vai mostrar pra gente que quando uma pessoa é uma casa vazia, ainda que limpinha, logo, logo ela vai estar num estado muito ruim. Se ela é uma morada vazia, ela vai ser ocupada, pelo bem ou por coisas ruins. Hoje nós vamos ver aqui em Mateus que incredulidade na mensagem de Cristo, a ideia de promover a si próprio como justo, a autojustiça, vai gerar endurecimento e levar a um estágio pior do que a mera rebelião. Simples assim. A incredulidade na mensagem de Cristo deixa a pessoa num estado pior do que era antes. A gente vai ver isso em duas partes. A primeira parte é que Jesus é o Messias e só nele há salvação contra o mal. Nós estamos num capítulo de conversas diversas, eventos que estão acontecendo, e é muito belo ver como o Espírito Santo de Deus inspirou o nosso autor, o evangelista Mateus, para que ele registrasse essas histórias de uma forma tão bem pensada. Ele organizou o seu material cuidadosamente para que as histórias se compusessem e pintassem para a gente um quadro muito claro do que está acontecendo, que vai ajudar a gente muito bem a entender essa questão de demônio que sai e volta contra os sete. Que negócio é esse? Vamos recordar então, é importante. Nós temos visto uma espécie de guerra fria, por assim dizer. Há um grupo de pessoas que se julgam detentoras do serviço a Deus. Elas acham que elas, de fato, são quem fala e age em nome de Deus. Mas, na verdade, temos visto que são legalistas. São pessoas que não amam de verdade a lei de Deus, eles amam inventar outras leis e colocá-las como pesos sobre as pessoas. Temos visto que são pessoas que preferem a escravidão e a morte ao bem e à vida. Gente que prefere a aparência à realidade. Gente que acha que é sã, que é sadia e que sequer consegue perceber sua própria enfermidade. E essa turma não gosta nem um pouco de Jesus. Afinal, Jesus é o contraste deles. Jesus não somente é alguém que fala em nome de Deus, mas ele é a própria fala de Deus. Ele é o próprio Verbo, o Filho de Deus encarnado. E ele vem fazendo sinais maravilhosos. Vem libertando pessoas das trevas, vem curando enfermos, vem alimentando multidões, vem vencendo triunfantemente as trevas. E o contraste entre ele e os fariseus está cada vez mais óbvio. Está cada vez mais claro que Jesus é pelo bem e pela vida. E aquela turma é pela morte e pela prisão. E claro, eles não estão gostando nada de ser expostos e eles estão reagindo. Jesus denunciou as cidades de Israel por não crerem nele e chamou todos aqueles que estavam cansados e sobrecarregados a se juntarem a ele. A falar, deixa esse jugo dos fariseus. Vem aqui comigo. Entra no meu jugo, do meu lado. Eu levo o peso. Você só vai junto. Diferente dos fariseus, vida em jugo com Jesus é vida em abundância. E essa turma, claro, não gostou disso e tentaram começar a achar formas diversas de atacar Jesus. Quiseram envolvê-lo numa controvérsia ligada à suposta quebra do dia do sábado. Jesus nunca quebrou o sábado, nem seus discípulos naquela ocasião. Nenhum deles estava fazendo nada de errado, pegando espigas que estavam pelo caminho. E Jesus aproveitou aquilo para dar uma baita lição naqueles homens. De quebra, ainda curou um homem de mão ressequida, mostrando na prática o princípio que ele estava ensinando. Logo depois, uma outra controvérsia. Jesus liberta um homem que estava possesso por um demônio e o que acontece? Aquela turma faz uma acusação vil e perversa. Eles dizem, ele está fazendo isso porque ele está compactuado com Beelzebu. Ele está compactuado com o próprio diabo. E Jesus demonstrou habilmente a tolice desse argumento. E ele mostra que, na verdade, quem está indo contra o Espírito Santo de Deus são aqueles que negam que Jesus é divino. Jesus veio para amarrar o valente. Jesus veio para derrotar o mal. São eles que estão fazendo a obra do mal. E nisso Jesus seguiu e explicou para eles. Existem árvores boas que dão fruto bom. Existem árvores más que trazem fruto mau.
O homem traz de dentro de si o que ele tem. Quem tem coisas boas traz o bom tesouro. Quem tem coisas perversas traz o mau tesouro. Eles não são o que eles dizem que são. Eles são árvores más. Eles têm um tesouro mau. Eles são raça de víboras. Sabe o que aquela turma é? Eles são filhote de cobra. Eles dizem que Jesus é do mal. Jesus diz, sou eu, né? Vocês é que são os filhotes da serpente. Vocês é que estão aí venenosos, seguindo o padrão do pai de vocês, que é o diabo. Ah, é? Você que é do bem? Então faz um sinal aí pra gente ver, faz. E Jesus diz, mais sinal? A gente viu isso, foi o último sermão. Mais sinal? Tá bom, vocês não terão o sinal de Jonas, tá bom? 3 dias e 3 noites na morte. Vai ser o grande sinal que vocês verão. Mas vocês não vão crer. E no final dos tempos, os ninivitas e a rainha do sul vão se levantar em julgamento contra vocês. E eis aqui alguém maior do que Jonas. Eis aqui alguém maior do que Salomão. Entenda esse contexto, porque é importante entender isso para a gente saber do que Jesus está falando aqui. Olha de novo o texto. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, tendo voltado a encontrar vazia, varrida, ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam por ali. E o estado último daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Olha a frase final. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Entenda, essa sessão não é Jesus mudando o assunto e resolvendo dar uma pequena aula sobre demonologia. Não é um texto para ensinar a gente sobre se existem tipos diferentes de demônio, onde que eles gostam de morar, se um é mais malvado que o outro. É quase uma parábola. Jesus não está ensinando hierarquia demoníaca nem nada disso. O espírito vai embora, fica querendo morada, pega uma turma mais malvada, volta. O que Jesus está fazendo com essas passagens? Jesus está ensinando quem são aqueles homens. Jesus está mostrando que aquela turma é perversa. O objetivo de Jesus é ensinar sobre a geração que se recusa a crer. E aí ele faz essa comparação. Vocês são que nem um homem que saiu um demônio, só que fica vazio. Fica vazio. Jesus veio para vencer o mal. Só ele pode vencer. Ele tem aqui no momento da história expulsado demônios, calado a boca deles. Ainda não havia chegado o momento do grande triunfo, iria chegar ainda o momento lá na cruz onde ele derrotaria de uma vez por todas as forças do mal. Mas aqui nesse momento ele está falando que aquela turminha, eles são que nem um homem que tem um demônio e esse foi expelido. O tal demônio vai para um lugar sem água ou um lugar deserto. O que quer dizer isso? Veja, a gente não sabe direito, tá? Simples assim, a gente sabe pouquíssimo sobre essas coisas. Não tem muito consenso no que os comentaristas dos estudiosos sugerem. Calvino diz o seguinte, é uma sugestão. Ele diz que talvez Jesus esteja dizendo que para o demônio estar sem atormentar, sem prejudicar, sem fazer o mal, é a sensação de estar num deserto. Porque o demônio só está satisfeito, só está no seu ambiente familiar quando ele está atormentando ou incomodando pessoas. Ele não gosta de ficar fora, é que nem estar num deserto, então ele fica de olho, vê se a casa está vazia para voltar. A gente não sabe se é isso, talvez seja. O fato é que, seja como for, o tal do espírito imundo, ele quer o mal. Ele quer aprisionar, ele quer prejudicar a vida das pessoas. Ele precisa ser vencido. Ele precisa ser derrotado. E ele, Jesus, é quem veio para vencer o mal. É ele que veio para destruir as obras do diabo. Meus irmãos, a gente precisa ter muito claro algo na nossa mente. Somente Jesus Cristo, somente o Filho de Deus, o Messias, o campeão de Deus, somente Jesus é capaz de derrotar a velha serpente. Adão, o primeiro de nós, intocado pelo pecado, pensa nisso. Adão com o coração ainda não corrompido, com uma mente perfeita e um corpo sadio, foi incapaz de derrotar a serpente. Caiu no plano venenoso dela. Deus prometeu naquele dia que um dia viria um campeão, sim,
queria conseguir fazer o que Adão não conseguiu. Demorou para vir. Nos planos do Senhor veio na hora perfeita. Mas olha a história e você vai ver que nenhum dos homens que vêm antes de Cristo ou que os que vêm depois é capaz de derrotar essa serpente. Veja Moisés, veja Abraão, veja Abel, veja Isaac, veja Noé, veja Davi, Josué. Quem você quiser. Todos esses homens já nasceram quebrados. Todos eles já nasceram caídos. Nenhum deles seria de fato páreo para o mal. Nenhum de nós, queridos, é páreo para o mal, fora de Cristo. Veja, nos exemplos bíblicos, essas pessoas que são dominadas pelo mal, elas são incapazes de agir. Elas são capazes de impedir que o mal faça qualquer coisa. A Bíblia não chama a gente a autoproteção. A Bíblia não chama você a descobrir formas mágicas de alguma forma se proteger das forças do mal. O que a Bíblia te diz é que a sua proteção está em se colocar debaixo do jugo do Rei Jesus. Se você estiver com Cristo, você vai estar protegido. Só Ele é proteção para as forças malignas do mal, da sobrenatural que existe nesse mundo. Ele é o Rei forte, que defende os seus de toda coisa ruim. É apenas nele, queridos, o Cristo, o Messias, que veio para vencer o mal, que nós temos esse tipo de vitória. O Deus homem, o Filho de Deus encarnado, aquele que vence as trevas, o que amarra o valente, que triunfa sobre o mal, é a ele que você deve se juntar. Eu te pergunto, você está protegido em Cristo? Você crê nele? Você colocou a esperança do seu coração nele? Você pela fé se uniu a Jesus? Se você está unido a Cristo, você pode ter certeza que você está protegido. O mal não vai atacar a sua vida. O mal não tem liberdade para fazer nada que o próprio Deus não permita. Se você é de Cristo, você está coberto por Ele. Você está seguro. E você pode descansar nisso. Muitas vezes nós crentes ficamos com muito medo dessas coisas. Eu reconheço que é muito comum crentes ficarem com medo e pesadelos e sabe, crianças, às vezes vocês também ficam com medo dessas coisas. Não precisa ter. Se você está com Jesus, Jesus é o seu protetor. Jesus é o mais forte de todos. Jesus é mais forte do que qualquer ser poderoso deste mundo, de outro mundo, espiritual, natural. Jesus é o Filho de Deus. Se Ele está com a gente está protegido. E essa é a primeira coisa que a gente precisava ver. Jesus veio para vencer o mal. E só com Ele esse mal pode ser vencido. No segundo ponto, a gente vai entender como é que Jesus mostra que meramente tentar limpar o mal, meramente tentar arrumar a casa e enfeitá-la com coisinhas diversas, no final das contas vai ser apenas temporário, se nós não estivermos sendo habitados pelo próprio Deus. A gente vai ver isso então melhor agora no segundo ponto. Aquele que não tem a Cristo, no final das contas vai terminar pior do que começou. Olha de novo o texto. Verso 4:4. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia. Está vazia a casa. Está varridinha, está ornamentada, mas está vazia. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Veja, o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Lembre-se de que Jesus está fazendo uma denúncia contra aquela geração, contra aqueles que vivem na justiça própria, aqueles que o desafiam o tempo todo pedindo sinais. Se antes ele falou que eles são filhos de serpente, agora ele compara aquela turma a um homem endemoniado. Olha só a ousadia de Jesus. O Filho de Deus sabe do que está falando. E ele diz, vocês são que nem um homem endemoniado que tá bom, agora está livre porque ele foi embora, mas já esse demônio volta com outros 7 piores do que ele, colocando vocês numa situação ainda pior. Jesus está explicando que eles são uma geração que irão de mal a pior. Aqueles homens achavam que estavam bem. Claro, eu não sou que nem aquele endemoniado, cego e mudo. Claro que não, eu sou um bom fariseu.
eu sigo a lei do Senhor, eu faço coisas importantes, somos gente boa, que faz coisas que agradam a Deus. Jesus está explicando para eles o seguinte, olha, vocês podem até não estar no estado deplorável de ter um demônio, que nem esses que estavam por aí. Pode até não estar nesse estado agora. Mas é só uma questão de tempo. E você vai estar pior do que eles. Se não tiver alguém de fato morando aí em você, alguém que seja capaz de impedir a ação do mal, é só uma questão de tempo, até tudo estar ruim de novo e pior do que antes. Lembra em Mateus 9, que Jesus teve aquela conversa com a turma, eles estavam reclamando que Jesus comia com pecadores e tal, e Jesus fala assim, porque os sadios não precisam de médico, só os enfermos. O que ele estava dizendo com isso? Que aquela geração se achava sadia. Aquela geração achava que eles não precisavam de ninguém. Eles achavam que eles estavam se virando muito bem. E Jesus está falando, vocês até parecem estar bem, mas vocês são uma casa vazia, arrumadinha, limpinha, decorada, mas vazia. Você acha que está tudo bem, mas já não vai estar não. Peraí, vamos entender uma coisa também aqui. Será que Jesus aqui está dizendo que cristãos, crentes verdadeiros podem ser possuídos pelas forças do mal? Não, de jeito nenhum. Tá? Não é isso que Jesus está dizendo. A Bíblia nos ensina, por exemplo, em 1 João, que aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, ele tem o Espírito de Deus. E o maligno não lhe toca. O que nasceu de novo, ele não é uma casa vazia. Ele é a casa do Espírito Santo. E onde tem o Espírito Santo forte e poderoso habitando, o próprio Espírito de Cristo, você pode ter certeza que nenhum espírito maligno consegue entrar. O que Jesus está falando é que tem muita gente que acha que por não serem tão ruins como os outros, que não serem tão perversos como aqueles endemoniados, aquela situação deplorável, o gadareno, vivendo nu no cemitério, aquela confusão tudo, porque a casa está limpinha, então está tudo bem. Mas não está. De certa forma, a mulher adúltera, a mulher na beira do poço, as pessoas que reconhecem sua podridão estão numa situação ruim, sim, mas estão muito melhores do que aqueles fariseus, porque eles já perceberam que eles precisam de ajuda. O arrumadinho, o bem comportado, aquele santo hipócrita, aquele que acha que não precisa de médico, esse está lascado. E, gente, não falta gente assim, até mesmo nas igrejas. Gente que consegue passar uma aparência de piedade, gente que consegue passar a ideia de um bom homem, uma boa mulher, um bom cidadão. Não é alguém que está vivendo a vida louca, mas é só uma casa vazia, arrumadinha, sem o Espírito de Deus. Não tem real santidade e santificação. Não tem real piedade. Só tem aparência mesmo. Os fariseus são assim. William Hendrickson, um estudioso, lembra muito bem que naquela época muita gente foi até João Batista, lembra? João Batista estava lá no deserto pregando sobre arrependimento e foi todo mundo lá. Todo mundo foi parar lá, com medo do inferno, sim, de se arrepender e batizar. Era, por assim dizer, em muitos casos, gente querendo limpar a casa. E muita gente foi. Só que muitos desses que foram lá em João nunca vieram a crer em Cristo. Limparam a casa, mas nada foi colocado no lugar. Eles eram como árvores sem fruto. Certa vez Jesus amaldiçoou uma figueira sem fruto, lembra disso? Entenda, não é que a figueira dava fruto podre. Ela só não dava fruto. Não tinha o positivo, não tinha o negativo. Só não dava fruto. E foi maldita. A casa vazia é aquela que não tem o Espírito de Cristo. E entenda, casa vazia não fica vazia. Ou ela vai ser cheia do Espírito, ou ela vai acabar ficando pior do que era antes. Não tem outra opção. Quem com Cristo não ajunta, espalha. Quem não é por ele é contra ele. E uma hora isso vai se mostrar. Um comentarista muito bom chamado Ryle, J.C. Ryle, ele faz algumas comparações interessantes. Ele mostra, para começar, que a própria história de Israel é assim.
Veja, aquele povo que foi tirado da terra do Egito, da casa da servidão. Passou tantos anos peregrinando pelo deserto e boa parte deles nunca de fato tiveram o coração de Deus. Se beneficiaram das maravilhas, dos milagres, dos sinais, comeram o maná no deserto. Mas eram só uma casa vazia, arrumadinha. Corriam atrás de falsos deuses. A história do Antigo Testamento, em grande parte, é essa, não é? A gente viu recentemente o livro dos Juízes e a gente viu isso tanto. Tantas vezes Israel aprontava, Deus ia lá, pesava a mão sobre eles, eles clamavam por ajuda, Deus mandava um juiz e eles limpavam a casa. Mas eles não serviam de fato ao Senhor e logo eles estavam numa situação pior do que antes. Lembra como o livro foi uma espécie de uma espiral descendente? Cada vez pior. Tem momentos em que a casa de Israel é limpa, com Davi, com Salomão, com outros. Mas logo ela vai piorando até que chega o exílio. E assim vai. E veja os judeus do tempo de Jesus. Os judeus do tempo de Jesus estão num estágio muito pior do que eles estavam no tempo do exílio, do êxodo, perdão. No tempo do êxodo. Eles não eram cristãos. Eles não eram crentes no Deus verdadeiro. Lá no Êxodo, eles acreditaram no que o mediador Moisés disse e passaram sangue no umbral da porta, sangue do cordeiro que foi morto. Só que agora, eis alguém que é um mediador superior a Moisés. Mas eles não creem. Esse cordeiro vai ser morto e eles não vão passar esse sangue neles mesmos. Eles vão ficar só essa casa vazia, arrumadinha, que logo vai estar pior. Isso se mostra também na história da igreja. Muitas e muitas vezes, regiões foram alcançadas para Cristo, ou pareciam ter sido. Pessoas se empolgaram com o Evangelho, pessoas gostaram do que estavam ouvindo e começaram a ir, e igrejas foram fundadas. Só que em várias dessas regiões, a fé foi abandonada, não eram cristãos verdadeiros. Isso é a história de muitos indivíduos também. Pessoas que até parecem estar abandonando os seus erros. Muitas pessoas, queridos, percebem que os seus caminhos não estão bons e pensam assim, puxa vida, preciso dar uma acertada na vida, preciso dar uma limpada na casa, preciso pendurar uns quadros, botar uma cortina, ornamentar essa casa, deixá-la bonitinha. E muitas até demonstram um certo interesse no Evangelho e em Cristo, e muitas vezes as igrejas são enganadas por essas pessoas. Mas são apenas uma casa vazia e limpinha. Não houve real transformação. Talvez tratem o Evangelho como boas dicas para dar uma arrumada na vida, mas não tratam o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, queridos, a gente pode ver isso na nossa própria geração também. São muitos os que se recusam a crer. Aqui no nosso Brasil, por exemplo, são muitos os que sabem as verdades sobre Cristo. Pensa no nosso Brasil, vai, anda pelas nossas cidades. Conversa com as pessoas na rua. Eu duvido você achar alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Duvido. Você encontrar alguém que você falar, sabe Jesus, filho de Maria? Não, nunca ouvi falar. Duvido que se você mostrar uma cruz para alguém na rua, a pessoa não vai ter ideia do que aquilo aponta. Ah, é a cruz, né, de Jesus, Jesus morreu na cruz. Eu duvido que se você perguntar por aí sobre a ressurreição, você sabe que a Bíblia diz que Jesus voltou dos mortos? A pessoa pode falar assim, eu não creio muito nisso não, mas sei que a Bíblia diz. O sinal de Jonas já foi dado. Está aí para todo mundo ver. Mas grande parte das pessoas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, infelizmente alguns nas nossas igrejas, acham que podem arrumar a própria vida. Acham que podem resolver o problema do pecado por conta própria. Acham que no final das contas não são tão ruins assim. Veja aquela turma lá, aquela turma é ruim e nós não. Acham que podem resolver, seja por meio de autoajuda, por meio de educação, melhorias, coaching, seja o que for. E veja, essas coisas dão uma limpada na casa, tá? É inegável.
que tem muita gente de casa vazia que tem uma posição muito mais apresentável, muito mais socialmente funcional, muito mais agradável e por isso que engana. Sucesso profissional, muitas vezes, às vezes até sucesso de ser uma boa pessoa de fino trato. Mas é só uma casa vazia arrumada se não tem os frutos que a palavra de Deus chama de frutos. Os bons frutos de um Espírito Santo morando dentro de nós. Os frutos que o Espírito gera não tem como ser gerados por uma casa vazia. Essas pessoas podem até estar bem agora, mas vão morrer mal. Vão para uma situação pior do que estava antes. Sem Cristo, sem o Espírito, sem vida eterna. Você que está ouvindo, talvez seja o seu caso. Talvez você frequente igrejas e você seja até reconhecido como um crente, mas você sabe que no final das contas você é só uma casa limpinha. Você tem até conseguido enganar, iludir as pessoas diriam de você, meu irmão, minha irmã, te chamariam por esses títulos. Mas você não é um irmão. Você não é uma irmã. Você é só parte de uma geração que está aí por perto, fingindo de povo de Deus. Hoje é o dia de clamar ao Senhor por arrependimento. Hoje é o dia de clamar a Cristo pelo poder que salva vidas. Hoje é o dia de clamar ao Senhor que o Espírito dele mora em você e que essa casa não fique vazia. Venha. Venha a Cristo. E você que já é um cristão, você que tem o Espírito, entenda. Deus te chama a um contínuo crescimento. É interessante que o próprio padrão bíblico de santificação envolve esse retirar a coisa ruim e botar algo bom. Cristo não chama a nossa santificação a ser uma casa vazia. Paulo dá diversos exemplos disso lá em Efésios. Esse padrão é muito belo. Ele diz, por exemplo, para aquele que roubava, aquele que estava cheio de roubo, joga fora esse roubo. Ah, deixa o coração vazio? Não. Antes, trabalhe, ganhe, produza, até para sobrar e poder ajudar os outros. Você que fala palavras torpes, para e coloca algo no lugar, não deixa a boca vazia. Enche a boca, mas não de palavras torpes, de palavras que produzem vida, que transmitem graça. Efésios 4, dá uma olhada, tem vários desses exemplos lá. Paulo diz, longe de vocês amargura, ira, gritarias, blasfêmias, malícias, longe de vocês. Tira essas coisas da sua casa. Mas coloca benignidade, compaixão, perdão. Você não vai conseguir fazer isso sem Cristo. Mas em Cristo é exatamente isso que vai acontecer. Não falta gente que acha que pode limpar a própria vida. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer para você, não, eu sou perfeito. Claro que não. Mas quase todo mundo na cidade vai dizer, eu tenho algumas coisas que eu preciso parar de fazer, eu tenho algumas coisas que eu preciso começar a fazer, mas eu vou me organizar, assim que acabar a pandemia, assim que o ano começar de verdade, você vai ver, eu vou tomar vergonha, eu vou limpar minha casa. Pode até ficar limpinho, ordeiro, cidadão de bem, respeitado na cidade, na família, no condomínio. Sem Cristo, está tão perdido como o doido drogado jogando concreto de cima do hotel. Está tão perdido quanto. Vai levar algumas décadas aqui num estado melhor, mas o destino eterno é o mesmo. Você está debaixo do jugo de fariseus que ensinam você como limpar a própria casa? Ou você está debaixo do jugo de Cristo que diz que você não tem como arrumar, mas ele veio para arrumar, vencer o diabo, limpar a tua vida, pagar o preço da tua rebelião e vai te dar o próprio Espírito dele para morar em você. Para de tentar resolver o que você não tem como resolver. Não adianta maquiar, limpar, dar um trato na vida. Você precisa morar na habitação do próprio Deus. Cristo ser formado em você. E a promessa é linda, queridos. Ele vai aos poucos limpar tudinho. Vai retirar as sujeiras. Com ele em casa, ninguém perverso vai conseguir entrar. Você, cristão, você que acredita em Jesus,
Você vai ser morada do Todo-Poderoso até o dia em que você for levado para viver na morada eterna do Todo-Poderoso. Te parece um bom plano? Senhor, nós agradecemos porque Cristo veio para vencer o mal. Agradecemos porque Ele veio fazer aquilo que nenhum de nós jamais seria capaz de fazer. Pedimos por aqueles que estão vivendo no auto-engano, se achando bons e parte do povo de Deus, mas são só casas limpinhas. Que o Senhor tenha misericórdia e que com Teu Espírito o Senhor dê nova vida. Em nome de Jesus. Amém.